Vamos continuar aquele exercício que a gente começou na semana passada, desculpa, na terça-feira passada. Só para a gente se situar, então o exercício era Macmulti. Vamos recuperar o enunciado. A gente está aqui, exercícios, a gente está resolvendo este aqui, ó. Então, dados x e n, eu quero calcular uma aproximação, né? Usando esta série aqui, para o cosseno de x, usando os n primeiros termos desta série, aí em que o termo genérico é este aqui. A gente vai usar umas duas soluções diferentes e vai aprender algumas outras coisas diferentes também hoje. Em particular, aqui fala para a gente comparar os resultados com a calculadora. A gente vai fazer algo um pouquinho mais sofisticado do que isso. A gente vai comparar com a própria função matemática do Python. Então, deixa eu baixar minha tela aqui. Na semana passada, desculpa, na terça-feira passada, nós começamos a construir a solução. Então, usando aquela abordagem que a gente chama de abordagem top-down, né? Abordagem dividir para conquistar, o que a gente está construindo aqui, então, começa pelo main. O programa, ele basicamente tem que ler dois valores, que é o n, que é o número de termos daquela aproximação, e o x, que é o valor que eu quero calcular o cosseno. E aí eu preciso calcular aquela somatória, com essa somatória aqui. Então, é uma somatória de termos desse tipo. Em particular, eu quero usar n termos. Como o primeiro termo acontece com o k igual a zero, porque se eu substituir nessa fórmula aqui, o k, a gente tem menos 1 elevado a zero dá 1, x elevado a zero dá 1, e 0 fatorial também dá 1, então fica 1 vezes 1 dividido por 1, dá 1 mesmo. É esse primeiro termo que a gente está vendo aqui. Então, a nossa somatória, a nossa série, tem que começar com o k igual a zero. Para isso, a gente está usando o for e esta funçãozinha aqui, o range, que retorna, então, uma série de 0 até n-1. Ela é fechada em 0 e aberta em n, então vai até n-1. Bom, então, nesse caso, a única coisa que a gente faz aqui é somar a cada termo da minha somatória, da minha variável acumuladora soma, o termo cos de xk. Esse termo cos xk, que a gente vai implementar agora, ele tem esta cara aqui, ó. É esse aqui que a gente quer retornar. Tá bom? Então, tudo bem. A gente pode ir lá agora, nada mais fácil. Esse termo, a gente pode aplicar de novo, recursivamente, a ideia de fazer dividir para conquistar. Este termo aqui, ele tem três partes. Ele tem menos 1 elevado a k, x elevado a 2k e 2k fatorial, dividido por 2k fatorial. Tá bom, a gente pode fazer isso, é fácil, na verdade. Menos 1 elevado a k é a primeira parte dele, então o que eu tenho que, o valor de retorno, né? Eu vou chamar esse valor de termo, ele é igual a menos 1. O elevado a k, em Python a gente pode usar o vezes para elevar alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui como funciona isso aqui embaixo para vocês, vocês vão entender, depois eu desligo esse código. Então, se eu vier aqui, olha, e fizer x igual a 2 elevado ao quadrado, print x. Então, quando a gente roda aqui, a gente tem, deixa a máquina subir, a máquina virtual. Então, a gente tem que o 2 elevado ao quadrado é 4, tá bom? Então, o operador vezes, em Python, ele faz a potência para a gente. Se eu quisesse elevar, por exemplo, ao cubo, então seria 2 elevado ao cubo dá 8, e assim por diante, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai usar esse operador por aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma coisa mais inteligente. Mas, por enquanto, a gente vai usar esse operador aqui. Então, a gente tem menos 1 elevado a k, que é a primeira parte deste termo. Depois eu tenho x elevado a 2k,
Ah, o que me faz lembrar que eu preciso passar o x aqui. A gente discutiu isso semana passada, né? Faltou passar o x. Então, isso aqui é vezes x elevado a 2 vezes o k. Então, que é essa segunda parte do termo, o numerador aqui, x elevado a 2k. Bom, isso daí tudo dividido pelo fatorial de 2k. Não existe em Python um operador para calcular o fatorial. Então, o que a gente vai fazer é imaginar que existe uma função que a gente vai programar daqui a pouco, fatorial de 2 vezes o k. Bom? Então, esta parte do termo aqui, o 2k fatorial, a gente vai chamar uma função chamada fatorial, que a gente vai criar, não criou ainda, que calcula o fatorial de 2k. Então, exceto por esta função, que ela ainda não existe, o nosso programa ele já está quase pronto, tá certo? Estou faltando só calcular o fatorial de 2k. Bom, aqui, como essa função ainda não existe, a gente pode programá-la, tá bom? Então, fatorial, def fatorial. Agora, obviamente, eu tenho que passar um parâmetro aqui para dentro. 2 vezes k é um valor, e eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. 2 vezes k não é uma variável, é um valor. K é uma variável, que é um parâmetro que entrou aqui como argumento dessa função, e 2 vezes k é um valor. Esse valor eu preciso armazenar numa variável qualquer. Vou chamar essa variável de n. A gente aprende desde criança que a gente calcula o fatorial de n, né? Então, eu vou chamar essa variável de n. Quando esta função é chamada aqui, o que acontece é que o Python calcula qual é o valor de 2 vezes k, e esse valor é armazenado na variável no argumento n. Agora, a gente está pronto para calcular o fatorial de n, que é algo que a gente já fez lá no passado, né? Como a gente calcula o fatorial de n? O fatorial de n é uma produtória, é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, assim por diante, até vezes 1. Então, a gente precisa criar uma variável que vai acumular a nossa produtória, eu vou chamar isso de FAT. Como é uma produtória, ela tem que começar com 1, quando é uma somatória, começa com 0. Quando é produtória, começa com 1. E agora, for, vamos chamar de, i in range. Agora eu posso fazer algumas coisas diferentes. Como isso é um produto, eu posso calcular o produto que vai de 1 até n, porque a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Então, se eu simplesmente colocar aqui n mais 1, já funciona. Por quê? Porque o meu i vai variar de 1 até n. Porque ele é aberto... Desculpa, tem que começar do 1, não do 0, né? Ele é fechado no 1 e aberto no n. Então, esse aqui é o jeito mais direto de implementar isso daqui. E aberto em n mais 1, então ele vai até n. E aqui eu tenho que fazer simplesmente FAT igual a FAT vezes o i. Então, desse jeito, eu vou acumular a produtória n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, mas, na verdade, a gente vai calcular de 1 até n. Então, vai ser 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, assim por diante. E aí, desse jeito, eu vou ter a produtória lá no final. Por último, basta eu dar um return no FAT. Beleza? Então, tá aqui. Aqui a gente dá um return no FAT e obtém o resultado. Então, agora a gente tem a função fatorial que calcula o fatorial, a função termo cos que calcula o cosseno. Uma coisa que é importante vocês lembrarem aqui, que eu já contei para vocês, é que o tópico desta aula, o que a gente chama de números reais, são números em ponto flutuante, no caso, números que podem ter ponto decimal, e esses números podem aparecer quando existe uma divisão. Daqui a pouco a gente vai começar a aprender a fazer algumas outras coisas quando a gente quer que a divisão seja inteira. Em princípio, em Python, nas versões mais novas de Python, basta existir o operador divisão, que essa operação já é feita em ponto flutuante. Mas versões mais antigas do Python, isso não se aplica. Significa que em versões mais antigas do Python, se a gente está usando o operador divisor, esta operação aqui vai ter o tipo de dado definido pelos operandos. Por exemplo, se eu estivesse operando 2 inteiros, nesse caso seria uma divisão inteira.
Então, se a gente lembrar, deixa eu contar aqui para vocês, daqui a pouco a gente vai fazer uma outra coisa dessa no próximo exercício, mas deixa eu já aproveitar aqui e contar. Se a gente pensa na divisão inteira, então, se eu quero dividir, por exemplo, se eu quero dividir 5 por 2, bom, 5 dividido por 2, o resultado da divisão inteira é 2 e sobra 1, tá bom? Então, este 2 que vocês estão vendo aqui é o resultado da divisão inteira de 5 por 2. E este 1 é o resto da divisão inteira. A gente já viu que quando a gente usa o operador módulo, o operador resto, que é o porcento, se eu fizesse 5% 2, daria 1 por causa desse resto. Por outro lado, se eu operar 2 operandos inteiros, nos Pythons, nas versões de Python mais antiga e linguagens como C e Java, o resultado da divisão inteira de 2 operandos inteiros é este resultado aqui. Em Python mais novo, isso não acontece mais. Em Python mais novo, se eu fizer uma operação com o divisor, que é o que vocês estão vendo aqui, a barra de divisão, essa operação já vai ser em ponto flutuante. Se eu quiser uma operação inteira, ou seja, se eu quiser recuperar isso daqui, eu tenho que usar as duas barrinhas. A gente vai ver alguns exemplos disso daqui a pouco, tá bom? Então, eu só estou avançando isso para vocês, para contar que este programa aqui, ele poderia ter um problema se a gente estivesse rodando em uma versão mais antiga do Python. Na verdade, não tem esse problema por causa disso daqui. Por que não tem esse problema por causa disso daqui, independente da versão do Python que a gente está usando? Simplesmente porque este float aqui fez com que o x seja ponto flutuante. O x seja o que a gente chama de um número real com ponto decimal. Bom, se o x é ponto flutuante, quando eu passo o x como argumento e recebo o x aqui na variável, né, quando eu passei esse argumento, eu recebi ele aqui. Este x aqui é ponto flutuante. Então, ele começou como ponto flutuante aqui, foi passado como ponto flutuante para lá, veio parar como ponto flutuante aqui. Como esse x é ponto flutuante e ele está na operação aqui, é ele que é um dos operandos da divisão, então, mesmo em versões mais antigas do Python, essa divisão será em ponto flutuante. Eu estou contando tudo isso para vocês porque vocês têm que prestar atenção nos tipos de dados envolvidos em expressões em geral, em particular em expressões aritméticas. Este é o tópico deste capítulo, essa questão de números reais, números em ponto flutuante. Porque o resultado pode mudar, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Então, agora vamos limpar tudo que eu contei aqui para vocês. E vamos rodar o programa. Então, acho que a gente está pronto para rodar, se a gente não tiver nenhum problema. Vamos ver aqui. Então, imagine que eu quero usar, sei lá, 5 termos e eu quero calcular o cosseno de 0. Ups, deu algum problema. Vamos descobrir onde está o problema. Int and non-type. Ah, faltou retornar, né? Faltou dar um return aqui. Perdão. A nossa função não estava retornando ainda. Então, eu vou dar aqui de novo. Então, 5. E se eu quiser calcular o cosseno de 0, o cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Vamos pegar o cosseno de algum valor pequenininho aí. Imagina que eu queira o cosseno... Tem cosseno? Tem. 0,1 cosseno. Então, o cosseno de 0,1 tem que dar isso daqui, ó. 0,999, blá, blá, blá. Então, se eu rodar aqui de novo... Com 5 termos e o cosseno de 0,1, olha lá, a gente consegue comparar aqui, ó. Então, o cosseno de 0,1, no nosso programa, com a nossa aproximação, deu 0,995, blá, blá, e aqui deu 0,999, não sei o quê. Ou seja, a gente está acertando até a segunda casa decimal e já errou na terceira casa decimal. Vamos ver o que acontece se a gente aumentar o número de termos da expressão. Se eu usei 5 termos, eu usei este e este. Usei só esses 5 termos, mas eu posso usar mais, né? Então, vamos rodar com mais para ver se a gente aumenta a nossa precisão. Então, deixa eu ver aqui, rodar de novo. Agora, eu vou colocar 10 termos. E 0,1. Ups!
Não dou nada. Com 10 termos não adiantou nada, eu teria que aumentar um pouco mais isso. Agora, pode estar acontecendo um problema, que é o seguinte. Pode estar acontecendo um problema que eu escondi de vocês, que é o fato que a gente está começando a calcular fatorial de números muito grandes. E esse fatorial de números muito grandes pode afetar esta função aqui. Bom, vamos deixar isso e depois eu checo e talvez na próxima aula eu conto para vocês para descobrir se é isso que está acontecendo. Vamos escolher alguns outros valores. Vamos calcular o cosseno de 0,2. Então, cosseno da mesma coisa. Um valor diferente. 0,3. Ah, tá dando toda a diferença lá para baixo, né? A gente não vai conseguir pegar tanta precisão. Se eu pegar um cosseno, uai. Mas essa minha calculadora está fazendo algo errado aqui. Bom, por que ela está fazendo isso? Vamos fazer uma outra coisa. Vamos usar a função do Python que calcula para a gente o cosseno? Então, para usar a função do Python que calcula cosseno, a gente vai usar esta formulinha aqui, olha, esta receitinha aqui. O Python, assim como as linguagens de programação em geral, elas têm bibliotecas matemáticas que são úteis para diversas coisas. Em particular, no caso de funções matemáticas como cosseno, seno e assim por diante, a gente pode usar essa biblioteca chamada math. Então, isso é uma novidade que a gente está aprendendo aqui agora. Acho que a gente não fez isso em nenhuma parte do curso. Se eu quiser importar funções matemáticas da biblioteca math, a gente tem que usar o comando import. Então, o comando import ele faz o seguinte, ele consegue importar bibliotecas que estão prontas para a gente, quando a gente instala a linguagem de programação e que são úteis para diversas coisas. No nosso caso aqui, a gente vai usar a biblioteca matemática math, que permite que a gente chame a função math.cos, que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então, vamos fazer isso no nosso programa. Vamos ver se ele funciona aqui. Import math. E aí, o que eu quero fazer é também print math.cos do nosso x, tá bom? Para poder comparar os resultados. Vamos ver se acontece alguma coisa diferente aqui. Vamos colocar 5 termos e 0,1. Ah, a minha calculadora que eu estou fazendo alguma coisa errada lá, gente. Desculpa aí. Aqui o que a gente está vendo é o seguinte, olha. Esta daqui, o primeiro resultado que a gente viu aqui é o resultado do da nossa somatória, ou seja, do cosseno do 0,1 usando os 5 primeiros termos. E o que a gente está vendo aqui embaixo é o resultado produzido pelo math.cos, que é a função cosseno da biblioteca matemática que existe em Python. Vamos criar usando menos termos para ver se a gente consegue, porque a aproximação aqui já foi muito boa, né? Vamos pegar só duas aproximações. 0,1. Ó, agora já deu um resultado diferente, né? Porque como a gente só usou dois termos desse, né? Então a gente usou basicamente isto e isto. Só com esses dois termos, a única aproximação que a gente conseguiu foi 0,995. E nesse caso, todos esses outros termos foram perdidos. Na medida que a gente aumenta o número de termos, o que acontece é que a gente vai acrescentando termos aqui nessa somatória e a nossa precisão vai ficando cada vez maior, a gente vai se aproximando cada vez mais do resultado. Vamos rodar com outro valor qualquer. Então, vamos rodar com
com 5 termos, vamos calcular 0,3, por exemplo. Olha lá, ó. Com 0,3 já deu alguma diferença aqui para frente, né? Vamos ver onde aconteceu essa diferença. Então, este valor que vocês estão vendo aqui, vou anotar aqui que fica mais fácil. Este valor que vocês estão vendo aqui é o resultado da nossa aproximação. E este valor que vocês estão vendo aqui é o resultado da biblioteca matemática do Python. O que acontece aqui? Se a gente comparar essas duas aproximações, as duas estão iguais até este ponto aqui, ó. Então, com 5 termos da nossa aproximação, a nossa aproximação, tomando a implementação do próprio Python como sendo a correta, a melhor que a gente tem esse ponto, a gente conseguiu aí um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas decimais de precisão, calculando essa somatória usando apenas os primeiros 5 termos. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria contar para vocês, então esse é um jeito da gente, na verdade, usar o próprio Python para validar a nossa solução. Imagina que a gente tivesse cometido um erro, tá bom? Então vamos limpar isso daqui, fechar isso daqui. Imagina que na hora que eu estava programando, eu esquecesse de colocar esse -1 aqui, por exemplo. Se eu esquecesse de colocar este -1 aqui, qual é um problema com esse tipo de erro? E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque esse tipo de erro que a gente está criando aqui é o que a gente chama de um erro de lógica. Por que é um erro de lógica? Porque ele é um erro no algoritmo. Ele não é um erro na linguagem de programação, nos comandos que a gente está usando. Porque, em princípio, este programa que a gente fez, ele é sintaticamente perfeito. Tanto que a gente vai conseguir rodar esse programa. Vocês percebem isso? É uma questão extremamente importante, porque é um erro que muitas vezes é dificílimo de pegar. Por quê? O que vai acontecer agora? Vai acontecer que na hora que eu rodar esse programa, a gente imagina, a gente vai checar isso daqui a pouco, a hora que eu rodar esse programa, o resultado deve dar errado. Porque eu não estou implementando aquela fórmula que a gente viu lá. A gente está implementando uma outra fórmula. Entretanto, do ponto de vista sintático, este programa está correto. Tanto que a gente vai conseguir rodá-lo. Então, esses erros de lógica, eles são dificílimos de pegar. O que a gente está fazendo agora, na verdade, é usando uma técnica para checar possíveis problemas no nosso programa, em que a gente vai comparar a nossa implementação com alguma verdade ouro, com algum ground truth, com alguma referência, na verdade. A nossa referência, nesse caso, é o próprio programa em Python. Então, se eu rodar esse mesmo experimento aqui, mas com este erro de lógica que a gente acabou de criar, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Então, 5 termos, 0,3. Olha lá o que acontece, pessoal. Vocês percebem que deu uma diferença muito maior do que a gente estava fazendo? Uma diferença muito, muito maior. Isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Este programa, se vocês executarem, ele vai executar. Porque não tem nada sintaticamente errado. Mas existe este erro de lógica que a gente acabou de criar. Esses erros são super difíceis de pegar, são os mais difíceis de longe. Como que a gente pega esse tipo de erro? Fazendo os testes que eu contei para vocês. Variando, fazendo testes extremos. Neste caso, como a gente está querendo implementar uma função que calcula o cosseno, a gente dá sorte de existir uma função cosseno que a gente pode confiar, que é a função cosseno que está no Python e assim por diante. Então, isso dá uma ferramenta enorme para o programador detectar o que a gente chama de erro de lógica, que é de longe o pior tipo de erro. São os erros e que são difíceis de se pegar. Bom, aqui a gente vai voltar na versão correta, que é o -1, e se eu executar de novo, n igual a 5, x igual a 0,3, e aí nosso programa, de novo, ele produziu uma aproximação muito boa até aqui, a gente viu a 10ª casa decimal, não na casa decimal. Se eu usar menos termos, deve piorar a nossa aproximação. Então, vamos usar aqui, vou dar o nosso programa de novo. Se eu usar, então, só 2 termos, que foi o teste que a gente fez aquela hora, e 0,3, olha lá. A gente só tem o programa funcionando até a 3ª casa decimal. Então,
daqui em diante, o nosso programa produziu uma solução que não é uma solução adequada. Aqui volta de novo, para n igual a... vamos usar um n igual a 7, que é para aumentar a precisão, para ver se o que acontece. Todo mundo travou. Vou rodar ele de novo aqui. Vou colocar aqui. Vamos interromper a execução. Start run all. Startar a nossa máquina. Não queria rodar essa, né? Vou colocar primeiro S, vou colocar n igual a 0 para ver se ele para. E agora tem o nosso. Vamos colocar então 7 casas decimais, é o que a gente queria. E 0,3. Vamos ver se a nossa aproximação melhora. Olha que interessante. Com 7 termos na nossa aproximação, a nossa precisão já ficou igual, nesse caso aqui, da precisão do programa de Python. Beleza? Então, este programinha implementa esta série que a gente queria conversar aqui. E agora o que a gente fez foi, na verdade, comparar essa série com a própria implementação do Python. Então, aqui tem uma novidade, que foi a implementação dessa comparação e que foi extremamente útil para a gente. A gente vai agora construir uma solução que é uma solução um pouco melhor do que essa que a gente criou, pelo seguinte fato. O fatorial é um valor que cresce muito, muito rápido. Então, ficar calculando o valor de fatorial, valor de potência e tudo mais, é algo que a gente pode se perder rapidamente. Por outro lado, vamos olhar essa expressão aqui. Esta expressão aqui, se a gente pensar nos termos em seguida, a gente pode perceber que cada novo termo é função do termo anterior. Por quê? Vamos pensar, a gente pode pensar tanto no termo genérico quanto nessa construção do que a gente está vendo aqui. Vamos pensar quem é o x quadrado, x ao quadrado dividido por 2 fatorial. X ao quadrado dividido por 2 fatorial é 1, que é o termo anterior, vezes menos 1, vezes x ao quadrado, vezes 2 vezes 1, certo? Então, o que eu estou contando para vocês aqui é o seguinte. Se você pensar neste termo aqui, este termo aqui, ele é, na verdade... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele é, então, o x... Deixa eu ver se eu escrevo... Não, acho que vai ser mais fácil eu desenhar. Vamos desenhar. Então, o x ao quadrado dividido por 2 fatorial, ele é, na verdade, igual ao termo anterior. Vou chamar de t, tá? Quem é o termo anterior? Aqui, nesse caso, é 1 vezes x ao quadrado dividido por 2 vezes 1. Tá certo? Por que isso é importante? Porque o termo anterior é 1. X ao quadrado 2 vezes 1 na verdade, bom, x ao quadrado é x ao quadrado mesmo, e 2 vezes 1 é o próprio 2 fatorial. Ou seja, eu consigo recuperar quem é o novo termo usando o termo anterior. Faltou menos 1 aqui, certo? Agora, vamos imaginar este próximo termo aqui, ó. Quem é este próximo termo? Bom, este próximo termo é muito parecido com isso daqui.
Porque ele é quem? Ele é o termo anterior, que é x² dividido por 2 fatorial, vezes, bom, o menos, porque vocês estão vendo que aqui eu troquei de menos para mais, vezes x², porque x² vezes x² é x². E aqui embaixo, a única diferença é que não vai ser 2 vezes 1, vai ser 4 vezes 3. Porque 4 vezes 3 vezes 2 fatorial nada mais é do que 4 fatorial. Isso significa que isso vai, se vocês pensarem um pouco mais, vocês vão ver que isso vale para cá e assim por diante. O que isso significa? Isso significa que nós conseguimos recalcular, nós conseguimos calcular qualquer novo termo simplesmente usando o termo anterior e multiplicando por essa regra de atualização, que é x² dividido por o k, que a gente está pulando o k aqui, nesse caso o k vai ter que pular de 2 em 2, né? Que é o 2k, na verdade, esse 2k aqui. Que vai pular de 2 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial, assim por diante. Por que esta abordagem é melhor do que a abordagem que a gente criou? Simplesmente porque a gente evita ter que ficar recalculando essas coisas todas. Vejam que o x à sexta nada mais é do que x² vezes x². O x⁸, que é o próximo termo que está aqui, nada mais é do que o x à sexta vezes x². E a mesma coisa vale aqui embaixo. Porque essas operações com fatorial, essas operações vão crescendo enormemente. Isso é uma questão muito, muito importante. Isso daqui vai ficando muito caro computacionalmente, sendo que a gente está recalculando um monte de coisa que a gente não precisava ter recalculado. Então, para a próxima aula, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês pensassem como implementar isso daqui, essa ideia que eu passei. Na próxima aula, a gente vai reimplementar esse algoritmo usando esta ideia. Ou seja, nós não vamos mais ter que calcular a função fatorial. Além disso, a gente vai calcular e mostrar que a nossa solução nova, que é essa solução que usa este termo, ela é muito melhor do que a solução anterior. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso, porque as duas soluções, elas em princípio estão corretas. As duas soluções vão produzir o mesmo resultado. Mas esta solução que eu estou contando para vocês, que usa o termo anterior para recalcular o próximo termo, ela é muito, muito melhor. Principalmente na medida que a gente vai crescendo isso daqui. Porque a gente vai ver que o cálculo desses valores fatoriais, como o número fatorial cresce muito rapidamente, daqui a pouco fica inviável ficar calculando 10 fatorial, 20 fatorial, 30 fatorial. Só que esta regra que a gente está construindo aqui, que usa o termo anterior para calcular um novo termo, ela evita todos esses problemas, graças ao uso dessa estratégia. Tá bom? Então, deixa eu marcar isso aqui, porque a gente vai parar aqui e vocês vão ter que implementar isso para a próxima aula, que é daqui que a gente vai continuar. Aqui. Então, eu vou marcar aqui como sendo agora um novo texto e agora vai ser um exercício. Modifique. Vamos falar, criar um programa novo, né? Crie um novo programa Python para resolver o problema acima, mas que evite o recálculo da potência e do fatorial em cada termo. Para isso, use o fato que o novo termo pode ser calculado como função do termo anterior. Vamos chamar isso aqui de solução mais eficiente. Então, vamos pensar como vai ficar o nosso programinha, tá bom? Deixa eu copiar isso daqui.
Como eu falei para vocês, agora a gente não vai ter função fatorial nenhuma, a gente não vai precisar de nada de fatorial. E o que a gente vai fazer agora é algo assim. Nós temos que criar cada um dos novos termos em função do termo anterior. Então, eu vou criar uma variável chamada termo, que vai começar com 1. Por que essa variável termo começa com 1? Porque o primeiro termo é 1. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. O soma vai ser igual o soma mais o termo. Porque a gente começa com soma igual a 0, para cá igual a 1, que é o primeiro termo, a gente vai somar o primeiro termo. E agora, a gente precisa recalcular quem é o novo termo. Então, vai ter uma chamada de função que vai ser termo igual a calcula termo, que vai ser função do próprio termo e do k, como a gente viu. Por quê? A gente vai usar o próprio termo e o k para construir aquele... e o x, né? Não podemos esquecer do falta o x também. O x... vamos colocar termo x. Por quê? Quem vai ser o novo termo? O novo termo vai ser função do próprio termo, que vai ser multiplicado por menos 1, vai ser multiplicado por x ao quadrado e vai ser multiplicado por k, vai ser dividido, né? Pelo 2 vezes k vezes 2 vezes k menos 1, como a gente viu agora há pouco. Então, agora, o que vocês têm que criar é a função, que eu vou deixar aqui indicada, calcula termo x e k, e que obviamente não é isso daqui nada, né? Então, é aqui que vocês têm que agir, ó. O exercício ficou aqui para vocês, tá bom? Para vocês tentarem implementar essa nossa solução, essa nova solução, e aí a gente vê como ele funciona.